vamos lá. Estava passando aqui um pouquinho pelas loucuras do Alexandre de Moraes. Um cara coleciona abuso, arbítrio e ilegalidade. Eu até, para escrever minha coluna do fim de semana, estava dando uma olhada no dossiermorais.com.br. Não para de crescer. Não sei se você acompanhou, imprimiram todas as páginas, todo o material do dossiermorais.com.br, colaram uma folha na outra, fizeram uma tripa enorme, enrolaram, simplesmente não conseguiram desenrolar naquelas salas das comissões temáticas da Câmara dos Deputados, porque eu estou sem o seu áudio. Eu estava na comissão. Conseguiram abrir no fim das contas? Porque eu fiquei tentando ver se tinha que terminar. Foi ajudando a desenrolar, foi dando a volta na comissão inteira. Eu presenciei isso e foi um dia que eu também dei uma desestressada. Falei não, porque é inacreditável. O Alexandre de Moraes agora, vamos pegar, a gente pode pegar ponto a ponto, mas a questão do pedido de asilo, né, que tinha lá um rascunho de uma carta que o Jair Bolsonaro não chegou a enviar para o Javier Milei, quer dizer, se havia intenção, né, não passou de uma intenção. E o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU é muito claro e diz que qualquer pessoa que se sente perseguida, e aí não há definição de perseguição, no caso do Jair Bolsonaro é uma perseguição política, ela tem o direito, ela pode pedir asilo político em outros países. Então isso foi criminalizado. O contato do Bolsonaro com o Martin De Luca, que é um advogado que está com um processo aqui na Flórida, no Tribunal da Flórida, defendendo o Rumble e o grupo de mídia do Trump, processando o Alexandre de Moraes por toda a censura, toda a perseguição que ele tentou implementar aqui. O contato que houve entre o Martin De Luca e o Jair Bolsonaro também foi criminalizado. Como se isso não fosse legal, o Bolsonaro buscar a orientação de um advogado, o que é um absurdo completo. O Martin De Luca, eu li no Conversa Time lá, não vou ler de novo aqui, emitiu uma nota falando sobre isso. Que história é essa? Quer dizer que agora qualquer político que consultar um estrategista, consultar um advogado, seja ele de onde for, né, ele vai estar atentando contra a democracia. O que você pode dizer para a gente, como advogado que né, de toda essa situação que a gente está passando? Tem um ponto que, enquanto você estava falando, eu estava aqui refletindo, né? Por que o devido processo ele é tão importante? Qual que é a relevância de um processo rigoroso, estrito, né, e dividido de maneira a permitir que você corrija uma decisão equivocada de primeira instância por um colegiado de desembargadores, no âmbito estadual ou no âmbito federal? Isso deveria ser o sistema de justiça, ponto final. Primeira instância, segunda instância, tudo dentro do seu estado, onde você pode fiscalizar melhor o promotor, o juiz, onde você pode gerar responsabilização de promotor vagabundo, de juiz delinquente. Só que isso é dentro de um ambiente e de um sistema saudáveis. A gente criou um sistema colapsado em si, ele tinha tudo para colapsar. Ele tinha tudo para colapsar. Porque lá na ponta, dando para o Supremo Tribunal Federal, a gente colocou recurso de habeas corpus, então tudo sobe para o Supremo Tribunal Federal, são 103 mil decisões por ano, pelo menos nesse último ano foi, a média mais ou menos essa. Aí você vê, são 75 mil decisões de habeas corpus. Só peraí, o nego não consegue ficar decidindo o tempo todo, ele tem que ter uma equipe. Aí você vai ver, cada ministro tem um mini escritório de advocacia, ou até de porte médio, se você olhar a quantidade de gente que trabalha para eles. Aí você fala, não, mas espera aí, é muito poder, segura. Não. Bota a TV Justiça aí para virar palanque dos caras, para egotrip deles. Deixa o cara dar entrevista, deixa dar coletiva de imprensa, deixa falar sobre assuntos políticos, deixa... E os caras vão ganhando força, corpo. Aí você tem 4 ações do controle concentrado de constitucionalidade, a ADI, a ADC, a ADO e a DPF. Sabe o que é a ADO? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A jurisprudência da ADO mudou magicamente. Antes, o Supremo ele se resumia a decretar a mora do Poder Legislativo de regular determinado assunto previsto na Constituição. Passou a ser
Se eles não decidem, a gente decide provisoriamente até eles decidirem. Quer dizer, foi tudo isso sem accountability, tudo isso sem responsabilização. Foi avançando. O que é a DPF? Princípio da subsidiariedade. Onde não cabem as outras três, a gente põe a DPF. Põe a DPF. Para falar sobre o quê? O que é preceito fundamental? A Constituição não define. Assim, o que eu estou falando só, e eu não gosto de ficar falando isso desse jeito, porque é juridiquês chato. Mas o fato é o seguinte, a gente criou um sistema sem freio. A gente deu uma nave espacial para o Supremo Tribunal Federal que vai a 103 mil quilômetros por hora. A Suprema Corte dos Estados Unidos anda a 80. Consegue perceber a dimensão de poder, de tamanho? Tudo é concentrado em competência legislativa da União. Tudo se resume a Brasília. O Brasil hoje se resume a Brasília. O Brasil hoje se resume ao Supremo Tribunal Federal. Agora, como que a gente pode achar isso normal? Um bando de não eleito formam uma quadrilha, assaltam o Estado brasileiro, assaltam o Elon Musk. Os caras assaltaram o Elon Musk, colocaram ele no inquérito das milícias digitais. Porra, um grande roteirista, extremamente criativo, nunca conseguiria bolar um negócio tão surpreendente e surreal. O X suspenso, 38 dias. Quais são os mecanismos de responsabilização? Entrega tudo para o presidente do Senado. Deixa tudo para ele. Aí qual que é? Né? E eu gosto muito disso, de ficar pensando em variáveis, né? Qual é a pior variável possível? O que o cara pode falar que é mais assintoso, que é mais destruidor e mais canalha? Exatamente o que o Alcolumbre falou. Pode ter, o cara é tão burro, né? Que ele fala assim ainda, pode ter 81 senadores, ele ainda faz a conta, que são a favor, eu não vou passar isso daí. Ou seja, isso é demonstração de arbítrio pura e simples. Da mesma forma que todas as decisões que saem do Supremo não têm lastro jurídico mais. Virou ordem abusiva, escrita, datilografada, impressa, impressão digital, com assinatura digital, de um canalha, um criminoso.